Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa série de vídeos Para Cada História, Muitas Ideias. E para começarmos o nosso bate-papo, eu tenho 3 perguntinhas que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Vamos lá? A primeira pergunta é a seguinte: você, por um acaso, acredita que você não tem o dom de contar histórias de uma forma lúdica e envolvente, encantadora? Por um acaso, você já tentou contar histórias ou você acredita que você não consegue contar histórias prendendo a atenção do seu ouvinte do início ao fim? Você, por um acaso, acredita que contar histórias é um dom e que você não vai conseguir aprender? Se você respondeu sim para uma ou mais destas perguntas que eu te fiz, saiba que o seu problema tem uma solução sim e que você não vai precisar de longas pesquisas, de extensas pesquisas sobre o assunto para você poder eliminar esta ideia de que contar histórias é um dom e não pode ser aprendido. Pode ser aprendido sim, mas antes, deixe-me apresentar para você. Olá, eu sou Suzy Costa, do Para Cada História Muitas Ideias. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, especialista em educação infantil, trabalho com cursos de graduação e pós-graduação na área de educação, com cursos, oficinas e palestras. Além disso, eu também sou uma professora contadora de histórias. Esses 20 anos, um pouco mais de 20 anos contando histórias, eu criei uma técnica para poder contar histórias de uma forma envolvente, prendendo a atenção do meu ouvinte do início ao fim. Essa técnica está no curso Para Cada História Muitas Ideias. Você já tentou pensar se é possível ou não aprender a contar histórias? Você gostaria de contar histórias de uma forma envolvente, prendendo a atenção do seu ouvinte do início ao fim, de uma forma lúdica, de uma forma poderosa, de uma forma encantadora? Mas você já pensou que é possível aprender isso em até 3 semanas? Pois sim, eu tenho que te dizer que isto é possível. E na técnica nossa, no Para Cada História Muitas Ideias, nós mostramos como isso é possível. Mas antes, eu quero convidar você para conhecer um pouco mais da minha história, de como foi que eu me tornei uma professora contadora de histórias. Eu fiz o meu curso de magistério, terminei ele bem jovem. Aos 17 anos eu já havia terminado o meu curso, desde os 15 anos eu já lecionava. E quando eu fiz 23 anos de idade, eu senti vontade de avançar na minha carreira profissional. E eu decidi, então, fazer um vestibular. Para minha surpresa, além de passar, ainda passei em primeiro lugar. Coisa boa. Quando eu estava cursando o curso de pedagogia, fazendo o curso de pedagogia, já era coordenadora pedagógica de uma escola particular, desenvolvi juntamente com uma amiga de infância e minha colega de trabalho, então, um projeto de contação de histórias e mediação de leitura. E esse projeto ficou tão bacana, tão interessante, que um editor de livros de uma editora começou a acompanhar aquele projeto na escola. E ele achou bacana aquilo ali, para que a gente desse cursos para outras escolas, mostrando como que se daria esse processo. E aí começaram então os ciclos de oficinas, palestras, de cursos e que me fizeram conhecer praticamente todo o meu estado. E a gente começou então a lidar com a formação de pessoas interessadas por esse tema, contar histórias, mediar leituras, animar histórias por todo o estado. Essa técnica que nós criamos lá naquela escola, nós fomos amadurecendo, estruturando ela de uma forma organizada e ela virou o Para Cada História Muitas Ideias. Mas antes, eu quero fazer uma pausa para contar para vocês que essa minha paixão pela leitura, pelo ato de contar histórias, pela mediação de leitura, é uma coisa antiga. Eu me lembro, de estar envolvida com livros em casa e estar envolvida com essa questão cultural. A minha mãe e o meu pai tiveram pouco estudo acadêmico. Minha mãe nos cantava cantigas de ninar, canções, brincadeiras de roda, nos contava pequenas histórias. E o meu pai, ele comprava livros pra gente. Ele sempre me presenteou e presenteou a mim e os meus irmãos com livros, nos levava a bibliotecas, a bancas de revistas, e sempre nos presenteava dessa forma. Uma outra grande personagem, que eu coloco é a minha avó paterna, minha avó Ana Rosa. A minha avó Ana Rosa, ela morreu sem saber ler e escrever, mas eu não tenho uma recordação de uma contadora de histórias mais fantástica do que a minha avó. Ela contava histórias fantásticas, contava-nos histórias sobre lobisomens, sobre fantasmas, histórias sobre a vida dela. Eu acho que essas histórias de como ela saiu do Nordeste com crianças pequenas, viúva, jovem, para poder criar esses filhos. Então, as histórias da vida dela são histórias também que nos encantavam, me encanta até hoje, nos encantava quando ela contava essas histórias também. Uma outra personagem que eu tenho certeza que você deve ter na sua memória afetiva, porque eu também tenho na minha, é uma professora. Eu tenho uma professora, ela se chamava Rosa,
Ela foi minha professora da antiga 4ª série, hoje é o 5º ano do ensino fundamental, não é mesmo? Então essa professora, ela começou a contar histórias para nossa turma, para nossa turminha. Era uma história de uma coleção, de uma série chamada Vagalume, da editora Ática. E o nome da história era A Montanha Encantada. Nossa, ela contava aquela história em forma de novela pra gente. Então todos os dias no início da aula, 30 olhinhos ficavam ali, ó, quietinhos, só o barulho do ventilador, para que a gente pudesse ouvir o capítulo que ela ia contar, que ela ia ler pra gente. E de tempos em tempos eu leio este livro, né, e faço toda essa recordação gostosa, essa recordação dessa memória afetiva. Então todos esses personagens, meus pais, a minha avó, a minha professora, elas são pessoas que vão colaborando para essa construção minha como contadora de histórias, como mediadora de leitura. E eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho, você vai encontrar pessoas que colaboram para que você tenha essa vontade de aprender a contar histórias. E quero dizer para você, mais uma vez, é possível sim aprender a contar histórias de uma forma envolvente, de uma forma lúdica, prendendo a atenção do seu ouvinte do início ao fim. É claro que eu tive que estudar bastante, fiz muitos cursos envolvendo a questão da contação de histórias. Eu tinha algumas dificuldades no início, eu trabalhava com uma parceira, então eu mediava mais leituras do que contava. Eu me senti motivada a querer aprimorar e também eu queria contar histórias. Mas eu quero dizer para vocês que isso é super possível sim. Bom, se tornar uma boa contadora de histórias, um bom contador de histórias, além, né, dessa construção nossa, pessoal, das nossas memórias afetivas, de palestras, de leituras, de cursos, o que mais que a gente precisa? Posso compartilhar com você uma coisa muito importante. Para você se tornar um bom contador de histórias, você precisa aprender a ouvir histórias. Olha só, um bom contador de histórias é uma pessoa que gosta de ouvir histórias. Porque quando a gente escuta histórias, a gente vai criando, então, todo um arsenal novo pra gente, né? Pra gente poder rebuscar, a gente vai aprendendo também como as outras pessoas contam. Nós vamos criando ali todo um universo. Então, um bom contador de histórias é uma pessoa que gosta de ouvir muitas histórias, né? Isso é bastante importante. Uma outra coisa que eu gostaria que você pensasse é sobre o que te motiva. Qual é a intenção que há por trás desse seu desejo de ser contador, de ser contadora de histórias? Isso você tem que ter muito claro. No meu caso, por exemplo, né, quero compartilhar com você, eu tenho duas razões que me sensibilizam muito. A primeira tem muito a ver com a questão de eu me preservar como humana. Olha só, toda vez que eu conto histórias, eu acredito que eu estou preservando aquilo que há de humano em mim. É com essa tecnologia que nós temos aí, que termina nos afastando das pessoas que estão perto, ao mesmo tempo que nos ligam a pessoas que estão distantes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente vai ficando assim, parece que o mundo vai levando a gente vai levando e vai se perdendo. Então essa possibilidade de você lembrar quem você é, de você não esquecer a sua essência, da gente não esquecer a nossa essência humana, é uma das coisas que me sensibilizam para o ato de contar histórias. A segunda razão é que eu acredito que contar histórias é uma forma da gente eternizar. Nós eternizamos momentos, eternizamos pessoas, né? A gente eterniza a vida, que muitas vezes parece ser efêmera. Então, quando a gente conta histórias, a gente tem essa oportunidade de eternizar aquelas histórias, para que outras gerações possam ouvir e possam imaginar como era, né? Como aconteceu. Eu estava um dia fazendo uma visita de casa em casa, no bairro onde eu morava, e de repente eu cheguei numa casa, veio me atender uma senhorinha, me lembro muito bem, até aquela época nunca tinha visto aquela senhorinha, o nome dela é Dona Anita, e ela veio até a porta. Quando ela abriu a porta, nós começamos a conversar, ela me perguntou assim: mas minha filha, você não é neta do finado seu Honório, lá da Serra do Bambá? O Bambá é uma comunidade, né, próxima ali, o município onde eu moro. Eu sim, sou, né? Sou a neta do seu finado, do seu Honório. Gente, mas que alegria foi encontrar aquela senhora e ouvir histórias fantásticas falando sobre o meu avô. E um detalhe, eu não conheci meu avô, a gente tem uma foto dele pintada a óleo, super antiga, né, na casa da minha mãe ainda. Meu avô faleceu, minha mãe tinha 10 anos. E nessa época, da ocasião da visita, eu tinha 20 e poucos anos, então já tinha mais de 30 anos que meu avô já havia falecido. E eu estava ali ouvindo histórias fantásticas, né, de como ele era uma pessoa boa e de coisas engraçadas e de coisas interessantes que aconteceram envolvendo ele e a comunidade onde ele morava. Olha só, o poder eternizar que a história possui, que a história tem. Enfim, se você me perguntasse o que me sensibiliza, o que me motiva a contar histórias, eu te daria pelo menos essas duas boas razões. Primeiro, eu acredito que todas as vezes que eu conto histórias,
eu estou me presenteando, me mantendo humana, me preservando com os sentimentos, os valores humanos. A segunda razão é que toda vez que eu conto histórias, eu acredito que eu estou eternizando fatos, eternizando sentimentos. Então, o que eu tenho para te perguntar agora é, e você? Para você, o que te motiva? Qual é a sua intenção? O que mobiliza você no ato de contar histórias? Bom, mas este vídeo já está ficando muito longo e eu nem passei ainda para você o primeiro conteúdo especial dessa sequência de vídeos. Vamos lá? Vamos deixar agora uma dica para você contar uma história utilizando uma técnica que as pessoas que estão começando a contar gostam bastante, porque ajuda nessa questão, então não sei história de cor e como que eu vou fazer? Que é a técnica do cartaz, ok? Então vamos lá? Vamos chamar a nossa história? Olha só! Na nossa caixinha de objetos mágicos tem um enfeite de abelhinha. É porque essa história que nós vamos ouvir tem uma abelha como personagem principal. Mistura, mistura? Tá bem misturado? Não? Mistura, mistura? Tá bem misturado? Sim! Então vamos lá. Sim! Então, 1, 2, 3. Vou contar uma história. Agora é minha vez. Qual será a história que o meu objeto mágico trouxe? É uma história que eu gosto bastante. Quem escreveu foi a Sônia Junqueira. Quem publicou foi a editora Saraiva. A abelha adormecida. A abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. E o besouro Osório, saindo do escritório, passeava. Osório, vendo Melissa toda encolhida sobre uma folha de hortaliça, exclama: uma abelha adormecida! E dá em Melissa um beijo todo melecado. E o que será que Melissa vai achar disso, gente? A Melissa acorda e se espreguiça. Olha para o Osório e aí começa a soltar faísca. Então você, seu estrupício, vem me acordar sem respeitar minha preguiça? Que injustiça! Não sei por que tanta gritaria. Saí cansado do escritório e, em vez de ir dormir, vim conhecer seu território. E quando te vi assim tão linda, saí do sério. Me desculpa, Melissa. Seu beijoqueiro. Chega de briga de falatório. Você quer ir comigo a um programa de auditório? E assim saíram de braços dados. E no programa do auditório não teve briga nem falatório. Pelo contrário, sabe o que resultou aquele programa de auditório? A abelha Melissa e o besouro Osório tanto gostaram que agora estão preparando-se para o casório. A dengosa Melissa, alegre e roliça, e o finório Osório, de casaco e suspensório. E assim foi. Quem não tem cavalo, monta no boi. E palmas para a história da Sônia. Para cada história, existem muitas possibilidades, existem muitas ideias. Uma delas que a gente sugere para vocês é construir junto com as crianças esse enfeite de cabeça. Nós vamos deixar o molde para você. É super prático, foi feito com restos de EVA. As próprias crianças podem enfeitar, né? Pode transformá-la em noivinha, da forma como elas quiserem, para poder ser, então, levar para casa, né? Um pouquinho dessa continuidade, dessa coisa lúdica, dessa coisa gostosa que foi ouvir a história da abelha adormecida. Então, eles podem estar levando depois esse recurso para casa. Uma outra ideia também bem interessante é trabalhar com os palitoches. Esse aqui também foi feito com restos de EVA, a gente pode trabalhar com restos de papel colorido, de color set, com o que você tiver, desde que seja assim, um material um pouco mais durinho. Então nós temos aqui as asinhas da abelha foram feitas com as próprias mãozinhas das crianças. Então cada criança risca a sua mãozinha como um molde, recorta e aí daí a gente passa para eles o corpinho da abelha. E eles também vão enfeitar da forma que eles acharem mais interessante. Um palitinho desses de espetinho, de churrasquinho, vai servir então para a gente poder montar o nosso palitoche. Veja só, quantas ideias, quantas possibilidades lúdicas que a gente pode ter, né, depois da gente contar uma história. Então, você já tem aí bastante dicas, bastante coisas para você já ir aplicando até a chegada do nosso segundo vídeo. E olha, por gentileza, deixe suas perguntas, coloque as suas dúvidas sobre o tema, porque no próximo vídeo eu quero estar respondendo todas as suas perguntas. Nesse segundo vídeo, nós vamos estar contando para você, conversando com você, de uma forma mais aprofundada de como surgiu
surgiu a técnica do Para Cada História Muitas Ideias? Como que ela funciona passo a passo e por que ao utilizá-la você com certeza contará histórias de uma forma mais lúdica, mais envolvente, prendendo a atenção do seu ouvinte do início ao fim. Por isso, acompanhe no seu melhor e-mail, porque é para lá que nós vamos enviar um link para você poder acessar o segundo vídeo da nossa série Para Cada História, Muitas Ideias. Um beijo cheio de finais felizes para você e te espero no próximo vídeo.